Bom, moçada, bora lá agora, parte prática. Nós vamos fazer o nosso primeiro programinha utilizando o CodeBlocks, tá? O CodeBlocks é uma plataformazinha que a gente chama de IDE, que é um local de desenvolvimento. Então, em vez de a gente pegar um arquivo texto no bloco de notas e simplesmente escrever nos códigos, depois ir no command prompt do DOS e fazer essa compilação, ou no Linux e fazer essa compilação na mão, na unha, a gente utiliza já uma ferramenta com isso pronto, através de botões, tá? Ele vai dar para a gente um projetinho pronto, onde a gente vai escrever os nossos comandos, as linhas de código, do nosso primeiro programinha, e aí ele já compila e já nos dá o resultado disso aí. Então, o Então, CodeBlocks é um leitor de código-fonte. sim, senhor, uma ideia. E se o... Ah, deixa quieto. Pode falar. É porque eu já tinha um baixado, aí esse eu acho que esse aí é melhor, aí Qual que você tem baixado? o Visual Studio. Pode usar normal, sem problema, Então tá bom, valeu. tá? O CodeBlocks é menorzinho, mais leve, e ele só trabalha com C e C++. O Visual Studio você já tem mais coisas para trabalhar com ele. Se você já tem familiaridade, não tem problema não. O que eu vou precisar de você nas provas e trabalhos é o código-fonte. Então, o código-fonte independe do compilador. O compilador você vai utilizar mais para fazer teste. Se o seu código-fonte funcionou, se está de acordo com o enunciado. Beleza? Valeu. Então, vamos lá. Bom, o CodeBlocks, pessoal, é essa carinha aqui. Eu fiz para vocês um tutorialzinho. Tá aqui o tutorialzinho. Depois vocês dão uma olhadinha. Esse tutorial tá lá na página do... Não ficou bom, não. Ele tá lá na página do nosso curso, lá no AVA, tá? Do mudo. Fala. É simples, você não precisa mudar local, não precisa criar usuário, nada. Tem aqui o endereço, digitou no navegador, vai abrir essa página, vocês vão instalar de acordo com o sistema operacional de vocês. Eu estou utilizando o Windows, vai baixar esse carinha aqui, ó, tá com a setinha bonitinha, clicou nele, ele já começa a baixar, você informa aonde que você quer armazenar, e depois de armazenado é só executar, e praticamente next, next, next. Beleza? Então é isso. Bom, vamos lá. Depois de instalado, a hora que você executar ele a primeira vez, ele vai trazer essa tela aqui para vocês. E aí, toda vez que a gente for criar um novo programa, o ideal é a gente vir aqui, ó, File, New, Project. Ah, para que eu vou criar um projeto? Simples, porque o projetinho já traz para você com todo o corpo do programa pronto e linkado com quem é o compilador, como é que vai ser o tipo de compilação, o tipo de executável que será gerado, tá? Console Application, que nós vamos trabalhar com aquele prompt de comando, aquela telinha preta, que vocês devem estar trabalhando com sistemas operacionais aí com alguém. E aí, beleza. Ou ele vai me perguntar aqui, next, e aí ele me pergunta se eu quero um projeto para me inscrever em linguagem C ou C++. No nosso caso é C, tá? Vou dar um next aqui. Ele quer saber qual o título do projeto. Então, vou colocar aqui, aula 01. Não coloque espaço, tá? Prática. Se quiser separar, coloca um underlinezinho. Aonde que eu vou salvar? No meu caso aqui, ó, programação em C, introdução, beleza, pode ser aqui mesmo. Selecionei a pasta. Ele já dá o nome para o arquivo do meu projeto. E fala onde é que vai estar colocando todos os arquivinhos desse projeto, que é a pasta que eu defini aqui em cima. Então, você põe o título aqui, define a pasta aqui, o restante ele faz automático. Vou clicar em Next, e aí ele me pergunta, qual o compilador que eu vou utilizar? Moçada, ele já traz esse aqui como padrão,
o GNU GCC. E é ele mesmo que a gente vai utilizar. Então, nessa tela aqui, ó, você não precisa mudar nada. A não ser que, para frente, a gente passe a trabalhar com outro compilador. Aí eu vou passar para vocês, beleza? Então, até aqui, finish. Automaticamente, ele já cria aqui para vocês ao lado, no espaço de trabalho, o nome do projeto, aula 1, underline prática, e aqui os recursos. Eu abrindo aqui, ó, tem aqui o que eu tinha mostrado para vocês lá em cima. A estrutura do seu primeiro programa, que é a main, a int main, ou seja, é a função principal, tá? Na função principal do meu programa, eu vou dar 2 cliques nela aqui, ó, e aí ele vai abrir esse arquivo. Então, no meu arquivo main.c, eu tenho lá as minhas linhas de código da minha função principal. Então, quer programar alguma coisa no seu projetinho, abre a main.c e escreve aqui dentro. Notem que ele já traz para a gente automaticamente 2 bibliotecas. A std.io, ou seja, std é da sigla standard, ou o padrão em inglês. Então, standard I/O. I/O significa input e output, entrada e saída. Então, é nessa biblioteca aqui que eu tenho os meus comandos de entrada e de saída, o printf e o scanf. E o stdlib, que é a minha biblioteca, né, lib de biblioteca e std de standard, a minha biblioteca padrão. Ok? Bom, aqui ele já traz para mim um programinha pronto. Ó, int main, entre chaves, as minhas linhas de comando. Printf, se vocês voltarem lá na nossa apresentação, é o meu comando de saída. Então, printf vai mostrar alguma coisa na tela. Então, printf está entre aspas, o que tiver aqui dentro vai ser mostrado. Esse comando aqui, ó, /n, é para ele mostrar e depois pular para a próxima linha. Beleza? Então, esse comando aí, /n, a gente vai utilizar bastante. Toda vez que a gente quiser pular uma linha, a gente vai utilizar o /n. O return 0, igual eu falei para vocês, vai finalizar a minha função main. Bom, beleza, Fred. Tá aí, tá escrito. Como é que eu faço para ver o resultado, para compilar, para rodar? E eu tenho esses botõezinhos aqui. Esse botãozinho aqui, ó, chamado build, eu simplesmente compilo. Ele faz a compilação e me dá o resultado aqui embaixo, se tiver algum erro, algum problema. Então, se eu fizer isso, ó, build. Ele fez aqui a compilação e me falou, ó, processo terminado, sem nenhum erro, o tempo que gastou, 3 segundos. E aí ele me fala, olha, eu criei um arquivo binário de saída com esse nome lá, ó, aula1 underline prática.ez. Se eu for lá nesse endereço, copiar esse arquivo, em qualquer local do Windows que eu der 2 cliques nele, ele vai executar. Então está criado o meu arquivo do programa. Mas eu consigo ver isso aqui dentro também. Eu tenho aqui, ó, o botãozinho de Run. Para quê? Para executar. Então, feito a compilação, eu posso executar. Então, se eu clicar nele, ele abre para mim o prompt de Word, ou o prompt de comando. Me dá lá o Hello Word. Beleza? Se eu clicar Enter, ou clicar lá no teclar Enter, ou clicar no X, ele vai fechar a janelinha e volta para cá. Então, eu tenho que compilar e rodar. Mas, Fred, tem uma forma mais tranquila? Eu tenho esse botãozinho aqui que faz as duas coisas. Ele compila, cria o arquivo e ainda roda ele para você. Então, aqui nesse momento, eu não preciso compilar novamente, porque ele já foi feito e já criou até o arquivo. Agora, se eu fizer alguma alteração, como, por exemplo, mandar mostrar mais uma frase, vamos lá. Vou mandar mostrar lá na tela, ó, Hello World, na linha de baixo, alunos do MSI1. Pessoal, qualquer instrução a mais que eu colocar no meu programa, que já foi compilado,
eu tenho que compilar novamente. Se eu só executar ele, o que vai acontecer? Só apareceu lá Hello World. Agora, se eu compilar ele novamente e executar, vai aparecer Hello World e alunos do MSI1. Então, como eu já sei que eu posso compilar e mostrar ao mesmo tempo, ele compilou, gastou um tempinho, me deu a resposta aqui embaixo da compilação e já trouxe na tela. Hello World, alunos do MSI1. Beleza, moçada? Até aí tá tranquilo? Tranquilo. Joia. Bom, então, vamos resolver o nosso probleminha aqui do nosso primeiro algoritmo. Vou até copiar esse cara aqui, ó. Ctrl C. E vou colar ele aqui. Mas ficou bravo, hein? Bora lá. A gente já ajusta isso aí. Pessoal, tem um negocinho que se chama comentário. O que é um comentário no programa? É aquela linha que eu escrevo no meu programa que eu não quero que o compilador traduza para a linguagem máquina. Ou seja, é só um comentário para me identificar o que está fazendo aquela linha de código. Esse comentário pode ser numa linha só, se eu fizer isso aqui, ó, barra, barra, tá vendo que até mudou de cor aqui? O compilador não executa esse cara. E pode ser também um bloco, quando eu tenho muita coisa, como, por exemplo, esse tanto de passo aí. Então, pode ser barra asterisco, para abrir esse bloco, e o contrário, né, asterisco barra, para fechar. Então, tudo que eu colocar depois do barra asterisco e antes do asterisco barra, o compilador não vai traduzir, não vai interpretar, não vai compilar. Então, olha, eu vou quebrar aqui os nossos passos para que eu possa converter o nosso algoritmo em um programa. Bora lá. 4, 5. Ou seja, eu vou pegar essa receitinha aqui e traduzir ele numa linguagem que o meu computador consiga entender e executar para mim. Então, vamos lá. Passo 1. Vamos apagar isso aqui, eu não tenho interesse mais nesse cara aqui. Vou deixar só a estrutura da minha função principal. E aí, olha, passo 1, solicitar o primeiro número. Antes de solicitar o primeiro número, não sei se vocês se lembram, eu acabei de falar que eu preciso criar os locais de armazenamento. Então, como eu já pensei em todo o nosso algoritmo, agora eu já sei quais seriam os nossos locais de armazenamento. Então, vou colocar aqui, ó, criar os locais de armazenamento, ou seja, as variáveis. Beleza? Então, o passo 0 aqui, ó, eu vou criar quem? As variáveis, os locais de armazenamento. Eu já falei para vocês hoje que os locais de armazenamento precisam de nome e do tipo de informação que eu vou armazenar lá. Tá? Então, a gente precisa criar um local para armazenar o primeiro número, que nós vamos chamar de x, um local para armazenar o segundo número, que nós vamos chamar de y, e local para armazenar o terceiro número, ou o resultado de x mais y, que eu vou chamar de z. Beleza? Então, vamos lá. Eu vou chamar, né, x, y e z. X, y e z, a gente pode trabalhar com números inteiros, com números decimais, com caracteres e com uma variável lógica, que é a booleana. No nosso caso aqui está bem claro que são números, né? Então, qual que é o problema? Somar dois números. Então, são números. A única dúvida aqui é, vamos criar ele do tipo inteiro ou do tipo com casas decimais?
Bom, vamos fazer os dois, um de cada vez, para que vocês conheçam a diferença. Então, vou colocar aqui, ó. Opa, letra maiúscula não, né, Fred? Ele faz distinção de maiúsculos e minúsculos. Então, o tipo int, ele é escrito minúsculo. E sempre que eu vou criar uma variável, eu primeiro crio colocando o tipo de informação que eu vou guardar nela. Então, se eu fizer isso aqui, ó, int x, x minúsculo é diferente de x maiúsculo. Então, se eu criar x maiúsculo, a hora que eu for receber o número, eu tenho que armazenar em x maiúsculo. Se eu criar o x minúsculo, eu tenho que armazenar em x minúsculo. Por quê? Porque o Fred falou que o C é case sensitive. E realmente é. Então, se eu fizer isso aqui, ó, int x, ponto e vírgula, toda vez que eu acabar de escrever uma linha no meu programa, em linguagem C, eu tenho que finalizar essa linha com ponto e vírgula. Ok? A não ser em algumas estruturas específicas. Aí foge a regra. Quando foge a regra, a gente vai tratar no momento correto. Então, int x, criei a variável x. Int y, criei a variável y. Int z, criei a variável z. Fred, eu preciso escrever essas 3 linhas aí para criar as 3 variáveis? Bom, eu fiz isso aqui para que vocês enxergassem isso aí. Mas, se eu já estou com um pouquinho de experiência, eu posso fazer isso aqui, ó. Opa. E aí eu apago essas outras 2 linhas. Eu posso criar uma variável por linha, não tem problema. Agora, se eu não quero que o meu compilador fique lendo várias linhas, faça tudo numa linha só, eu posso colocar o tipo e quais as variáveis que eu quero criar separado por vírgula. Por último, eu coloco um ponto e vírgula, que é para encerrar aquela criação. Então, aqui eu estou criando 3 variáveis, x, y e z. Todas elas do tipo int. Então, vão armazenar números inteiros. Então, olha, passo 0, resolvido. Vamos para o passo 1 da nossa receita. O que eu vou fazer? Vou solicitar o primeiro número. Então, se eu vou solicitar o primeiro número, eu tenho que pedir à pessoa que está executando o meu programa que ele me informe esse primeiro número, né? Então, para me pedir para ele, como eu estou trabalhando só com a tela, eu vou escrever na tela. Olha, informa para mim o primeiro número. E para isso eu vou utilizar quem? Eu preciso utilizar o comando de saída, para aparecer na tela. Então, o comando de saída é quem? Printf. Então, eu vou vir aqui, ó. Printf, entre parênteses. Ah, Fred, eu estou com dúvida, eu não sei escrever. Está aqui, ó, o modelo. Eu posso até copiar esse cara aqui, ó. Ctrl+C e trazer ele para cá. Para eu ver. Olha lá. Agora eu vou ajustar, lógico. PowerPoint lá, o PDF, as aspas lá, tá meio errado. Nesse caso aqui, por exemplo, eu não vou mostrar nenhum conteúdo. Então, se eu não vou mostrar conteúdo, eu não preciso dessa impressão aqui, ó, %D. Só tem uma frase. Aí eu vou falar, que frase? Ah, informe o primeiro número. Bom, se o cara vai executar um programa para somar 2 números, se eu pedir ele para informar o primeiro número, eu imagino que ele vai entender o que eu estou querendo, né? Então, a gente tem que ser o mais específico possível para não receber informação que a gente não quer no nosso programa. Então, olha, printf, informe o primeiro número. Isso aí já vai aparecer na tela. Beleza. Então, o passo 1 está feito. Eu preciso agora do passo 2. Receber o número e memorizar o valor em X. Ai, Fred, como é que eu faço isso? Na hora que eu estou recebendo o número, é o momento que o usuário vai dar entrada no programa. Ou seja, ele vai passar o número para a gente armazenar.
Então, eu vou aqui no meu comando de entrada, que é esse cara aqui, ó, scanf. Posso digitar lá, posso copiar aqui. A hora que você tiver mais experiente, você vai digitar direto e vai fazer rapidinho. Mas aqui eu estou querendo mostrar para vocês que só com aquele slidezinho lá, vocês já dão conta de fazer um primeiro programinha. Lembrando que a hora que vocês copiarem lá, tem que trocar as aspas, tá? Bom, que tipo de informação? Não é inteiro? Não é int? Pode ser o %d, igual está lá naquela lista de impressão, e pode ser o %i também, de int, tá? Então, olha, o comando é scanf, entre aspas, o tipo de dado que eu vou receber, %i, inteiro, e depois disso o endereço de memória, o E comercial e um X, só que esse X aí é maiúsculo, o que eu criei lá é um minúsculo, ele faz distinção. Se eu deixar o X maiúsculo, ele vai rodar e falar, opa, peraí, meu amigo, não existe essa variável, não. Você tem que criar ela. Você fala, mas eu criei o X. Não, você criou um X minúsculo e tentou armazenar o X maiúsculo. E eles são bem diferentes. Vocês vão aprender que na informática, cada caractere é bem diferente do outro. Por quê? Porque eles são composições binárias. Beleza? Então, maiúsculo e minúsculo, vocês vão ver que são composições diferentes. Bom, passo 1 já está feito. Passo 2 também. Então, eu vou mostrar na tela, informe o primeiro número e vou receber ele, guardar dentro de X que eu criei aqui. E eu preciso agora fazer o passo 3 e o 4. Passo 3 e o 4, o passo 3, solicitar o segundo número, ou seja, jogar na tela e depois receber 3 e 4. Então, gente, eu posso copiar, né? Você, Ctrl V. Então, informe, em vez de ser o segundo, o primeiro, vai ser o segundo. Vamos substituir aqui. Em vez de ser, o tipo é o mesmo, em vez de ser na variável x que eu vou armazenar, vai ser na y. Beleza? Então, ó, ganhei tempo e tá lá. Passo 4, feito. Passo 5, o que eu tenho que fazer? Eu vou ter que fazer um cálculo. Vou ter que pegar x, somar com y e memorizar em z. Bom, agora vocês vão aprender duas coisinhas novas. O sinal de atribuição. O que é uma atribuição? É quando eu pego um valor e atribuo a um determinado local. Então, se eu tenho a variável z e quero atribuir um valor a ela, eu faço isso aqui, ó. Z igual a 0. A partir desse momento, eu gravei lá na variável z o valor 0. Se eu fizer isso aqui, ó, x mais y, ponto e vírgula, né, finalizando toda linha de código, eu estou pegando o que eu armazenei aqui em x, mais o que eu armazenei aqui em y, e estou guardando em z. Ah, Fred, esse negócio é inteligente. Ele conhece esse sinal, conhece esse sinal, conhece esse sinal e conhece esse sinal. Que sinais são esses? O sinal de adição, o sinal de subtração, o sinal de divisão e o sinal de multiplicação. Então, se eu quero somar, mais. Se eu quero diminuir, menos. Se eu quero dividir, barra. Se eu quero multiplicar, asterisco. Beleza? Então, eu conheço esses sinais. E conheço mais alguns também, que eu vou ensinar para vocês com calma, passo a passo, para não confundir a cabecinha de vocês. Beleza? Então, passo 5. Z, o que eu quero atribuir para dentro da variável z, está onde? Está do lado direito do sinal de igual. E quem vai receber esse resultado está do lado esquerdo do sinal de igual. Então, eu vou pegar esse valor resultante aqui e guardar aqui. Ele vai fazer x mais y e guardar em z. E aí eu passo para o passo 6, nosso último passo. O que é? Mostrar o conteúdo de z. Maravilha. Se eu vou mostrar, eu vou jogar na tela.
Se eu vou jogar na tela, eu preciso do comando de saída. Qual que é o nosso comando de saída? Ninguém sabe não. Vamos lá, então. Ah, opa! Então tá aqui, ó, comando de saída, printf. Maravilha. Então eu vou lá, ó, printf. Beleza. Coloquei aqui, ó, meu parênteses, e aí eu vou escrever uma frase, né? O resultado é esse, aquele. Não, vamos fazer um negocinho bem trabalhado, para o cara entender. Então, vou colocar aqui, ó. Vou colocar uma frase do tipo assim, x, não, primeiro x mais y vai dar z. Ou seja, o primeiro número foi digitado, mais o segundo e o resultado final. Vou escrever uma expressão matemática, ok? Para escrever uma expressão matemática, eu vou precisar pegar os valores armazenados dentro das variáveis, né? O primeiro número não é o x? Então, eu quero mostrar o x aqui, ó. %i. Vai aparecer o valor que está lá dentro de x. Então, %i mais %i. Opa, peraí, Fred. Não, moçada, isso é só uma máscara. Então, nesse lugar aqui, eu quero mostrar o valor de x. Nesse lugar aqui, eu quero mostrar o valor de y. E nesse lugar aqui, eu quero mostrar o valor de z. Opa. Agora sim. Então, aqui, eu vou colocar o valor de x. Aqui, eu vou colocar o valor de y. E aqui, o valor de z. Então, aqui terá um valor de uma variável, x, aqui o valor da outra e aqui o valor da outra. Toda vez que eu quiser mostrar, que eu quiser imprimir um valor que não é aquele exato que vai ficar sendo repetido igual uma frase, o que vai repetir sempre que você rodar o seu programa aqui é o sinal de mais e o sinal de igual. Isso aqui vai variar. Por que vai variar? Porque é o valor de uma variável. Vai variar de acordo com o quê? Com quem está rodando o seu programa. Então, toda vez que eu rodar o programa e digitar 5, armazenei 5 em x. Digitar 8, armazenei 8 em y. Fiz o cálculo aqui, 5 mais 8 dá quanto? 13. Armazenei em z. Na hora que eu mandar mostrar %i mais %i igual a %i e colocar aqui, ó, quais as variáveis, x, z. Ele vai mostrar o quê? A variável que eu coloquei primeiro, ele põe na primeira máscara. A variável que eu coloquei depois, ele põe na segunda. E a variável que eu coloquei aqui por último, ele põe no último. Beleza? Vamos botar fogo nisso aqui para ver se funciona? Bom, quem cala consente, hein? Vou utilizar o botãozinho para compilar e rodar, que ele vai fazer tudo de uma vez só. Se tiver algum erro, ele mostra aqui, tá? No caso, não teve nenhum erro. Então, o que ele vai fazer? Ele vai rodar o passo a passo do que nós criamos. Qual foi a primeira instrução? Mostrar na tela, informe o primeiro número. Então, ele está lá, mostrou na tela. Qual a segunda instrução? Receber o número e armazenar em x. Ele só vai fazer a segunda instrução a hora que o usuário, o cara que está operando aqui, o programinha, digitar o número e dar o Enter. Então, se eu digitar o número 5 aqui, ó, e teclei Enter, ele passa para o próximo passo, que é o quê? Informe o segundo número. Está aqui na tela, informe o segundo número. Ele está aguardando o quê? O usuário digitar o segundo número para armazenar em Y. E aí, se eu colocar 8 e der Enter, ele vai armazenar lá em Y e vai seguir a execução. Vai fazer o cálculo e guardar em Z. E logo depois mostrar o resultado. Por quê? Porque a partir daí não tem interação com o usuário. Ele simplesmente vai executar e mostrar na tela. Então, tá lá. Ele pegou o valor de x e colocou aqui, que é 5. O valor de y e colocou aqui, que é 8.
e o valor de Z e colocou aqui, que é 13. Então, olha, informe o primeiro número, 5. Informe o segundo número, 8. O resultado de 5 mais 8 é igual a 13. Beleza, moçada? Tranquilo? Eu quero que vocês façam o seguinte. Baixe o CodeBlocks, instala ele aí bonitinho, cria o seu primeiro programinha lá. Esse programinha escrito aí está no slide da aula lá. Então, se você for lá Tá vendo aqui, ó? Tá o algoritmo 1 que nós fizemos e tá lá no slide. Tá vendo aqui? Então, se você vier na nossa aula lá no AVA, lá no Moodle, a nossa disciplina, ele tá lá também na biblioteca. Então, você pode pegar ele lá, dar uma olhada, e aí eu quero que você faça aqueles outros algoritmos lá. Deixa eu parar essa gravação já.